Quais serão os reflexos dessa crise no mercado de moda? Olá, se você não me conhece, eu sou Victor Galeno, eu sou designer e diretor criativo da Galeno. Eu tenho uma trajetória no mercado de moda de 7 anos e hoje eu vim aqui conversar com você sobre como esse momento de pandemia, esse momento de crise que a gente está passando, vai se refletir dentro do mercado de moda. Nesse vídeo eu quero voltar a esse assunto pensando especialmente em estilistas e marcas independentes, assim como a minha, e como a gente pode se adaptar a esse futuro. Esse é um assunto que vem sido muito abordado dentro do mercado, mas nesse vídeo eu não quero só falar como o mercado vem mudando, mas eu também quero te dar algumas dicas de como se reinventar e adaptar o seu trabalho a esse novo momento de moda e de mundo. Momentos de crise são momentos que muitas vezes nos travam. Além da crise externa, que é o que afeta todo mundo, a gente acaba por ter a nossa crise interna em tomar decisões que muitas vezes a gente não tem certeza e não sabe se é o melhor caminho a seguir. O importante nesse momento é que a gente não paralise. É claro que você precisa do seu tempo para entender o problema, para pensar nas possíveis soluções, alternativas que sejam coerentes com o teu negócio, para aí sim você conseguir prosseguir. E com tudo que vem acontecendo e afetando profundamente o mercado de moda, a gente está vivendo o melhor momento para sermos os mais criativos e originais possíveis. O momento pede isso, há necessidade disso. Então, o ideal é que a gente consiga usar desse momento de crise para se reinventar, para entender como que a gente pode crescer, para entender de fato como a gente pode melhorar o nosso trabalho e o nosso negócio. São em momentos de dificuldade que muitas ideias nascem. Um exemplo para quem não sabe é que os aplicativos de corrida como Uber e afins, eles surgiram em momentos de crise e hoje é muito difícil a gente imaginar a nossa vida sem essa comodidade. Então são em momentos que nos tiram da nossa zona de conforto que fazem com que a gente pense grande. Então, em momentos como esse, o melhor a se fazer é você respeitar o seu momento de compreender o que pode ser feito e fazer. Não ficar somente pensando e arquitetando tudo. Não ficar somente pensando e arquitetando tudo. Você precisa se posicionar e enfrentar o problema da forma que você compreender se é a mais saudável para o teu negócio. A gente não pode dizer de forma alguma que a pandemia foi algo necessário. É um momento muito, muito triste da nossa história, mas ela está sendo útil para que o sistema de moda ele seja repensado, seja reavaliado, reestruturado, para a gente ter mais noção, assim, uma noção mais clara, previsões de tendências feitas pela WGSN para um futuro daqui a mais de 10 anos foram antecipadas para o nosso momento atual. A WGSN, para quem não sabe, é um portal de pesquisa, é o maior portal de pesquisa e comportamento do mundo. Então, quem não conhece, vale a pena a pesquisa. Então, esse acontecimento fez com que todo o mercado fosse obrigado a se reinventar. E hoje não é mais possível e nem é mais coerente com o mundo que a gente está vivendo que o sistema de moda continue funcionando da forma como ele vinha funcionando antes. Nós estávamos produzindo e consumindo de uma forma extremamente desnecessária. Recentemente, o dono da Zara anunciou o fechamento de mais de 1.200 lojas, alegando uma queda de vendas devido à pandemia, mas pouco tempo antes da pandemia tomar conta do mundo, a Forever 21, uma outra enorme fast fashion, ela decretou falência, o que nos faz pensar e ter mais certeza que o consumidor ele está mudando o seu pensamento. Ele se tornando cada vez mais consciente sobre a forma de consumo inteligente. E me colocando também como consumidor, a gente está querendo comprar cada vez mais causas, valores, histórias e não somente consumir de uma forma consumista mesmo, comprando só por comprar. De agora em diante, nós estilistas teremos que tornar a nossa profissão ainda mais relevante. Nós vamos precisar tornar as nossas criações cada vez mais genuínas, mais autorais. Esse é o momento de mostrar o porquê a gente cria, de mostrar realmente o nosso diferencial.
E uma marca é da mesma forma. Eu acredito que a partir de agora, como resultado de toda essa pandemia, esse momento será marcado por uma maior liberdade criativa, por uma um maior respeito aos processos e uma maior valorização das jornadas individuais de cada um. Criar roupa nunca foi para ser sem um propósito, mas se um dia isso aconteceu, esse é o momento de ir lá e virar a chave, porque a partir de agora isso não será mais aceitável. É preciso entender que mais do que nunca o cliente ele quer comprar a sua história, ele não quer mais comprar a sua roupa, ele quer comprar o que você representa, o que você pensa, quais as causas que você apoia. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, não é mais somente sobre o seu talento, agora é sobre a sua verdade. Só o seu talento não vai mais te manter no mercado se o seu produto, se a forma como você trabalha, se a sua marca, ela não tiver um propósito. Então, a primeira coisa para se adaptar a esse novo momento é ser o mais transparente possível sobre quem você é, sobre a sua missão, sobre como os processos acontecem dentro da tua marca. Se você não tem extrema clareza sobre isso, esse é o momento de você parar, fazer uma autoavaliação e entender profundamente a sua missão e o seu propósito, porque você será cada vez mais cobrado sobre isso. E isso eu falo em relação a você como estilista e a sua marca. Ser somente uma vitrine de produtos não atrai mais. As pessoas precisam se conectar com a essência e com os valores da tua marca. Ela precisa se sentir representada. Então, nesse caso, é preciso entender que uma marca tem que ter o seu propósito muito claro. Ela não pode ser somente para vender por vender. Assim como você, como estilista, não pode somente criar por criar. Quando você simplesmente decide criar produtos e vender sem nenhum propósito maior, você não tem uma marca, você tem um negócio. Você precisa entregar valor para ser percebido como uma marca, para ter relevância dentro do mercado. A sua marca, ela precisa ter alma, ter um DNA e uma essência real e verdadeira. Assim como nós, pessoas físicas, temos a nossa verdade, aquilo que nunca muda dentro de nós. A sua marca, ela precisa ser da mesma forma. Um exemplo aqui para ficar mais clara essa explicação, sabe quando você acompanha uma pessoa no Instagram, vê tudo que ela posta, os posicionamentos dela e tem vontade de virar amigo daquela pessoa, de fazer parte da vida dela? Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo um dia, então acho que essa explicação fica bem clara. Você precisa, a sua marca precisa despertar esse mesmo sentimento nas pessoas, ela precisa ser humanizada. Os consumidores precisam enxergar a tua marca como uma pessoa que tem voz, que se comunica, que escuta, que se posiciona. Se você tem uma mínima noção que seja de história da moda, você sabe que a moda, a roupa, o vestuário, ele sempre foi totalmente ligado e relacionado ao período da história que ele se passa. Assim como a moda que marcou os anos 70, os anos 80, 90, mas onde eu quero chegar são nos momentos que marcaram a história do mundo, as grandes guerras, as grandes crises, os momentos terríveis que já aconteceram de pandemias. Quando esses momentos aconteceram, a roupa ela foi um reflexo daquela história. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, as mulheres foram obrigadas a se inserirem no mercado de trabalho e com isso o uso da roupa passou a ter uma outra necessidade. Ela precisou se tornar mais funcional. E também tem outros diversos reflexos disso no vestuário da época, mas que não me convém entrar em detalhes, isso foi somente para contextualizar. Então, não querendo comparar esse momento de pandemia ao momento de guerra, é só para contextualizar essa questão de momentos de crise que já foram vividos com o que a gente está vivendo. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que esse período que a gente está passando, de fato, ele irá refletir de alguma forma na moda, na roupa, no consumo. A gente está vivendo um momento que, querendo ou não, o futuro é de muitas incertezas. Tudo que a gente pensa sobre o futuro
é muito incerto. É óbvio que tudo é analisado, tudo é pesquisado com base em estudos, mas que é tudo uma grande suposição. A gente só vai ter certeza com o passar do tempo. Mas esses estudos, eles apontam alguns caminhos que a gente pode seguir, que serão relevantes, que vão ajudar a gente a criar, reavaliar nossas marcas e dar um norte sobre qual caminho seguir se você está pensando em iniciar uma marca. Nós estamos passando e ainda passaremos um tempo sofrendo as consequências financeiras dessa pandemia, desse isolamento. E isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes sobre a forma que elas consomem, sobre o que elas consomem e passem a consumir de uma forma mais inteligente. E a forma de consumo mais inteligente, para uns, é diferente para outros. E isso causa um contraste ao pensar o consumo pós-pandemia, onde algumas tendências apontam a valorização do produto que é mais marcante, com mais informação, e outras a valorização daquilo que é mais minimalista e de mais fácil uso no dia a dia. Muitas pessoas irão optar por um consumo e investir o seu dinheiro em peças mais simples, que tragam mais versatilidade e a possibilidade maior de uso durante o dia a dia. Por outro lado, outras pessoas irão preferir investir o seu dinheiro naquilo que tem mais personalidade, naquilo que é mais marcante, que tem muito mais design. E a grande sacada disso é que as pessoas não irão mais consumir somente por consumir e sair comprando tudo que vem. O consumo realmente se tornará algo muito mais pensado. E como nós, estilistas e como nossas marcas podem trabalhar o processo criativo pensando dentro dessas possibilidades. Pensando em como isso se resultará em produto. Se a gente parar para fazer uma reflexão aqui sobre esse momento que a gente está vivendo e nos colocar como consumidores, porque de fato a gente está passando muito tempo dentro de casa e as roupas que a gente usa dentro de casa geralmente são sempre as mais confortáveis e as mais aconchegantes. Então, nesse momento, essa sensação de conforto, de peças que nos abraçam, daquele toque gostoso da roupa, que na rotina, no nosso cotidiano, a gente já não estava dando tanto valor, agora voltou a ser um ponto importante. A gente voltou a perceber a importância do conforto. Então, agora que a gente já resgatou isso, à medida que tudo for voltando ao normal, que a gente for voltando à nossa rotina de trabalho, de convívio social, inconscientemente, a gente vai buscar, para passar o dia fora de casa, peças que nos tragam conforto, nos tragam esse conforto que a gente se adaptou nesse momento. Comigo, as únicas vezes que eu precisei sair de casa durante o isolamento para resolver alguma coisa de trabalho, eu que saí de moletom. Então, isso é um ponto que pode ser trabalhado pensando em roupas que tragam conforto, que sejam em tecidos aconchegantes, mas que tenham uma cara que seja mais casual e até mais sofisticada. Então, cabe a cada um entender como construir esse produto que, ao meu ver, vai ganhar cada vez mais força. E outro ponto que nesse momento foi despertado foi essa questão do feito à mão. Eu acredito que todo mundo viu várias pessoas ensinando e dando dicas pela internet de como fazer um tie-dye em casa sozinho. O tie-dye foi uma febre nesse momento. É uma tendência que já vem sendo trabalhada por várias marcas, mas que nesse momento as pessoas passaram a fazer em peças que já tinham em casa. Nesse momento em que a gente está mais pensativo, mais introspectivo, a gente começa a se conectar muito mais com nós mesmos e a gente quer essa conexão com a nossa roupa. E essa conexão com a roupa, ela acontece de uma forma mais intensa quando a gente consegue enxergar um toque mais manual, um toque mais afetivo. Então, nesse momento, as peças com uma estética, uma cara mais manual, como bordado, tecidos pintados à mão, peças com uma cara mais customizada e até o próprio tie-dye vão ter um valor percebido maior. E nessa questão do manual, eu puxo um outro gancho,
para o produto sustentável. Isso é um assunto que vem sendo muito falado dentro do mercado há anos. A necessidade em ter um produto sustentável passa a ser cada vez mais deixado de ser um plus para a tua marca e se tornado algo essencial. E nesse momento que a gente conseguiu literalmente ver que o mundo, a natureza vive muito melhor sem essa grande poluição, a gente passa a dar mais valor à matéria-prima que causa menos impacto, o aviamento que é reciclado. Existem tecidos reciclados de garrafa PET, de sobras de matéria-prima, botão feito à base de borra de café. Tudo isso é real e pode ser usado dentro da tua marca, dentro da tua confecção. Bom, e nesse momento de pandemia, a gente também parou para respirar e passou a entender o quanto a nossa saúde é frágil. Então todo mundo começou a se exercitar de uma hora para outra com a ajuda das milhares de lives e dos conteúdos de vida saudável que explodiram nas redes sociais. E a nossa saúde, o nosso bem-estar, ele é extremamente importante. E muitas pessoas que estavam deixando isso de lado, por qualquer que seja o motivo, passaram a se importar. Então, isso vai aumentar cada vez mais a busca por roupas com estética mais fitness, com uma pegada confortável, por peças que possam ser usadas durante todo o dia e depois possam ser usadas direto na academia. E depois irem direto para a academia. E agora, um outro ponto que precisa também ser levado em consideração é a afirmação pela individualidade. O consumidor terá também muita vontade de extravasar, de se expressar cada vez mais. Nesse momento em que todos que podem estão dentro de casa, sem poder sair, se divertir, sem um porquê de se arrumar como antes, quando tudo normalizar, vai querer extravasar e colocar para fora por todo esse tempo que ficou em casa. Então vão ter sim pessoas que vão querer investir em peças mais marcantes, com muita personalidade, com design super inovador, uma modelagem que passe autoridade. Então criar roupas com super diferencial, com algo que a tua marca pode oferecer de diferente, que o teu design pode oferecer de diferente, pensando em novidades, em brincar com texturas, estampas, cores, matéria-prima, com certeza vai ser um diferencial no mercado. Bom, esses foram alguns pontos que eu listei que podem te ajudar, podem ajudar a tua marca a ter um produto mais valorizado, mais procurado e, consequentemente, com um valor percebido maior, a partir de uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo e como isso vai refletir, quais serão as consequências dele no nosso futuro, no futuro da moda. E é claro que isso tudo você precisa analisar e entender se é relevante, como você pode adaptar isso para o teu negócio, para o teu tipo de produto, para o teu consumidor final. Isso são reflexões que estão me ajudando e que eu estou levando em consideração para criar nesse momento. Então, por isso eu quis compartilhar isso com vocês. É claro que você não é obrigado a trabalhar isso dentro da sua coleção. É ideal que você entenda o que é mais relevante para o teu trabalho nesse momento e foque nisso. Eu espero ter sido claro e ter ajudado você a pensar em um produto e uma coleção que seja mais coerente com esse nosso momento, com essa nossa realidade e com a nossa realidade futura. Me diz nos comentários se fez sentido para você. Eu espero muito ter agregado de alguma forma e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau!